Ação imediata de volta aqui na tela da TV Claré e vamos continuar falando do setor policial. Durante a sexta-feira, uma adolescente de apenas 15 anos foi apreendida acusada de tráfico de drogas. Ela foi flagrada por câmeras de segurança da Guarda Civil Municipal. E você confere agora comigo estas imagens que levantaram a suspeita e fizeram com que mais de 20 porções de maconha e 30 pedras de crack fossem apreendidas. As imagens foram feitas através das câmeras de vigilância da Guarda Civil Municipal e mostram a região da Lagoa Seca do Cervezão, ponto constante de denúncias contra o tráfico de drogas. Na tarde de sexta-feira, as câmeras do GGIM flagram esta adolescente de 15 anos, que fica apoiada no muro lateral da quadra externa do local. Durante o período em que ela é monitorada, pessoas param próximo a ela e então a jovem entrega algo. Nessas imagens é possível ver dois homens de bicicleta que se aproximam. A adolescente recebe algo deles e então vai em direção a uma das construções e pouco tempo depois volta até a dupla. Uma moto também para neste endereço. O fluxo é intenso durante todo o período de filmagem, até que por volta das 13h40 da tarde, a adolescente e os comparsas que estão no local fogem. Ela trafega com a bicicleta olhando para trás enquanto é perseguida por uma viatura da Força Tática da Polícia Militar e tenta fugir. Ela até mesmo colide contra a viatura da PM antes de ser abordada pelos policiais. De acordo com a Guarda Civil, é neste momento em que ela dispensa 4 trouxas de maconha. Os policiais vão até o ponto onde a jovem estava. Pouco tempo depois, uma viatura do canil da Guarda Civil Municipal chega para prestar apoio. Junto com a adolescente e o cão de faro Thor, eles vasculham a Lagoa Seca e encontram mais 30 pedras de crack e ainda outras 19 trouxas de maconha. A adolescente, que ainda não tinha passagens pela polícia, foi encaminhada até o plantão policial, acusada de tráfico de drogas. No princípio, ela nega, né, que a droga é dela, ela nega que vende drogas. Segundo a mesma, ela diz que esse dinheiro é proveniente aí de trabalho de manicure. Mas as câmeras deixaram bem claras, né? Mais uma vez, aí, graças à tecnologia, o sistema de monitoramento por câmeras, ficou bem claro que ela faz parte mesmo do tráfico de drogas naquela região. O dinheiro e todos os entorpecentes ficaram apreendidos no plantão policial. A adolescente foi ouvida pela autoridade e liberada. Olha, e hoje, para conversar com a gente, inclusive sobre a situação de nossos jovens, eu recebo o presidente da Comissão de Segurança da OAB de Rio Claro, Adriano Marque, ele que também é vice-presidente da UDAM, União de Amigos do Menor. Adriano, boa tarde, muito obrigado por atender nosso convite novamente. Boa tarde, mais uma vez, em nome da Ordem dos Advogados, em nome da UDAM também, os agradecimentos, né, e estamos aí à disposição. Para a gente é uma grande oportunidade também para discutir, principalmente, esse envolvimento dos jovens, dos adolescentes com a criminalidade. Você que trabalha diretamente com esses menores infratores, como que avalia a nossa atual situação? É uma situação muito difícil, que é um cenário em nível nacional. Mas Rio Claro, a gente tem que se preocupar com a cidade onde a gente vive. Então vamos focar Rio Claro nesse sentido. Primeiramente, eu acho muito bacana para esse tipo de ação conjunta que deu resultado, a Guarda Municipal trabalhando junto com a PM num resultado positivo, né? Quebrando, eu sei que hoje já deve ter um outro adolescente no local, ou outro adolescente, porque o mercado nessa idade é um mercado muito vasto, né? A ausência da política pública, isso aí já é uma mesmice, mas a realidade é essa. O que essa adolescente está fazendo aí e não está numa escola? Por que ela não está num curso de profissionalizante? Adolescente, mas de que idade? Às vezes a própria lei impede que ela esteja trabalhando, mas ela pode estar a serviço do tráfico. Então o legislador lhe criou mecanismos jurídicos para impedir o trabalho da criança e do adolescente, mas não criou meios para que essa criança fique integralmente em um local adequado para a sua formação. E isso é uma falta constante na nossa cidade. Faltam políticas públicas, mas também essa família. Muitas vezes adolescentes como essa daí não têm referência em casa. Então como que seria trabalhado tudo isso? Aliás, eu acho muitos não têm nem casa.
né? Muitos estão emprestados, famílias postiças, e às vezes até o traficante acaba acolhendo como um pseudo-pai, uma pseudo-mãe, né? E isso é muito difícil, porque esses adolescentes ficam à mercê do tráfico. Em tese, as punições são brandas, até porque o sistema nosso é um sistema muito benevolente, né? O sistema brasileiro tem leis, até que seriam rígidas, mas se fossem cumpridas integralmente. Por exemplo, o ECA, ele não é o caso porque não houve, vai depender de circunstâncias para essa menina ficar internada, mas se ficar, ela não fica mais que 6 meses na Fundação Casa. Na verdade, essa foi liberada. Não fica mais, então, não houve violência, mas se fosse, né, às vezes a reiteração da conduta, uma série de circunstâncias, é que existe a lei, mas é tanta interpretação e tanto, o sistema é tão frágil na parte subjetiva, que é na avaliação, que a gente constantemente vê o trabalho em cima dos efeitos e a gente nunca vê o trabalho efetivo nas causas. Bom, Adriano, o que revolta, inclusive, muitas pessoas, a gente tem que avaliar por outro lado, que é uma adolescente que não tem estrutura, não tem apoio nenhum, mas que volta para as ruas. E a população fica indignada por isso, né? De ver tanto menor envolvido com o crime e poucas vezes ficam aí internados. Isso quando dá resultado. No caso dessa menor, ela foi liberada, né? Então, em que situação? É somente quando tem violência, de acordo com a nossa lei, que esse menor pode ficar internado? A violência é um fator predominante. Agora, existe uma situação, eu acho até interessante a apatia da população. A população, ela só participa na crítica, fica revoltada, isso, aquilo. Mas em ações efetivas, a população não participa. Aliás, a população faz muito mal o seu papel, eu me incluo nisso porque eu faço parte da população, em colocar legisladores despreparados, a colocar chefe de poderes também fora do contexto que poderia trazer mecanismo melhor prático para a comunidade. Ou seja, eu voto amanhã, logo teremos a eleição, e votam em palhaço, votam em não sei o que, votam em não sei o que lá, referência de zombação, mas não votam em pessoas que saibam fazer o que deve ser feito. Votam na troca, e aí a gente vê o resultado de tudo isso. Porque o sistema está errado, Janaína. Você tem que ter pessoas capacitadas para estar administrando uma cidade, um estado, um país. Então, hoje, a gente vê o seguinte, é o total despreparo do poder público, de um modo geral, né, que não consegue enfrentar esse problema, mesmo gastando uma infinidade a gente de tem recursos. Que ter esperança, mas fica um pouco complicado. Fica difícil, só a esperança fica difícil. Então, temos que ser proativos no contexto. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que falta aí uma capacitação, uma visão de empregar o medicamento certo para o problema, porque o que está se gastando não está se resolvendo nada. Então está na hora de achar a melhor fórmula para acabar ou atenuar. Acabar nunca acaba, mas atenuar. Vamos ver uma outra reportagem, porque teve mais ocorrência com menores de idade durante o fim de semana. Os adolescentes de 15 e 17 anos foram abordados na Avenida 18, com Rua 10, no bairro Santa Cruz, e não foi só isso. Policiais conseguiram localizar na casa de um deles, no Jardim Paulista 2, uma réplica de arma de fogo e pés de maconha. Veja na reportagem como foi possível descobrir o objeto e, na sequência, fazer a apreensão. A princípio, parecia uma abordagem de rotina, porém, ao verificar o celular de um deles, foi encontrado fotos de uma arma. A princípio, na tela, tinha uma pistola calibre 380, uma foto, que ele alegou que uma pessoa estaria vendendo. Começamos a verificar mais fotos, foi verificado ele com um capuz, vestido um capuz e portando uma pistola. Perguntado a respeito, ele alegou que seria uma réplica e também foi verificado foto de pés de maconha. Indagado sobre a réplica da arma, o adolescente disse que tinha apenas para brincar. Indicou que ela e os pés de maconha estavam em sua casa, no bairro Jardim Paulista 2. Por lá foi feita a apreensão de 3 pés de maconha, a pistola réplica e uma chave micha, capuz e outros objetos que será apreendido para averiguação. O simulacro ele alegou que ele comprou de uma pessoa que ele usava apenas para brincar. Quanto aos objetos,
um celular e uma pulseira, ou seja, um relógio, ele alega ter achado jogado na rua. Então vai ser feita a apreensão para a possível averiguação aí sobre de roubo. Bom, os 2 menores também foram liberados. E, Adriana, você já declarou aqui em outras entrevistas que é contra a redução da maioridade penal, porque isso não resolveria a problemática aí, né? Na sua opinião, o que fazer com esses jovens que muitas vezes são reincidentes? Janaína, é uma situação bem simples. Por que eu sou contra? Porque pode diminuir a maioridade, o tempo da maioridade penal, você pode fazer o que quiser. O recurso que você aplica é o mesmo. Os meios que vão ser aplicados são os mesmos. Ou seja, com menor idade ou maior idade, esse adolescente vai ficar pouco tempo porque o sistema permite. Não adianta, você faz uma lei, Rio Claro, em nível judicial, entende uma coisa, o advogado, o promotor outra, o juiz uma terceira, o tribunal outra, aí você vai para as superiores instâncias, outras completamente diferentes, ou seja, existe uma malha de interpretação que coloca, na verdade, e uma falta de estrutura, porque se tivesse um local, uma penitenciária decente, um local que realmente preparasse, capacitasse, instruísse e a pessoa voltasse para o sistema, né, de uma forma decente, e não é o caso. Nós falamos isso pela Fundação Casa. Aqui em Rio Claro é uma das referências do estado de São Paulo e do Brasil. Então, a gente sabe que é um trabalho muito bem feito, mas são só 64 adolescentes, em um universo de milhares. Né? Se fosse colocar tudo lá dentro, não caberia. Inclusive, as vagas estão sempre preenchidas. Sempre preenchidas, casa lotada, mas 64. Olha só, de acordo com falando de reincidência, no Brasil, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, dados apontam para uma taxa de reincidência de 70% entre os presidiários. Já em relação aos menores, ainda de acordo com o CNJ, a cada 10 menores que cometeram crimes como tráfico ou roubo, ao menos 5 voltam a praticar alguma infração. É o pouco tempo, então, de ficar nessa Não é só o pouco Casa? tempo, é a qualidade do que é feito. Você está falando de presídios. A Fundação Casa ela tem um trabalho psicossocial, pedagógico, um monte de coisa, só que o sistema permite que esse adolescente fique... Olha, quando passa de um ano ali, é muito tempo. Então, tem o dado também da Fundação de menores, né? De cada 10, 5... Porque a reincidência, você pega um adulto, coloca num caldeirão, onde ele fica ocioso o dia inteiro pensando em besteira com outros adultos. Seres humanos que têm a inteligência como o pilar de vida, né? A capacidade de desenvolver situações. Então o cara fica o dia inteiro encarcerado sem fazer nada. E se faz, não é útil. Quando sai, o sistema, a casa continua a mesma, o bairro, a estrutura pública mesma, a política pública mesma, é reincidência. E no caso da Fundação Casa, por exemplo, também o tempo é pouco, depois o trabalho acaba por aí? Não, existem vários adolescentes que têm a oportunidade, é por isso que eu acredito no trabalho feito de pedagógico pela Fundação Casa em parceria com a UDAM. O adolescente ele faz um curso, aqueles que se destacam, eles entram no mercado de trabalho. Muitos acabam indo para o mercado de trabalho, grandes empresas, comércio local, capacitado e vem. Mas a gente precisa de muito mais, é muita coisa, o sistema precisa melhorar. Por quê? A casa do adolescente continua, a falta de estrutura continua tudo do mesmo jeito. Ou seja, lá é o efeito. A causa continua sendo um trabalho em massa. A causa falta, Janaína. Adriana, a gente vai para o intervalo, eu já volto a conversar com você. Ação imediata, então, volta daqui a pouco. Depois do intervalo, eu continuo conversando com o presidente da Comissão de Segurança da OAB de Rio Claro, Adriano Marque.